A neurociência nos mostra com clareza. Saber algo, gente, não muda o cérebro. Só muda o cérebro quando você repete uma nova atitude com consciência emocional. Ou seja, para formar um novo padrão, você precisa agir diferente e manter essa escolha com presença, com emoção. É assim que nascem novos circuitos neurais e que o cérebro começa a responder ao novo em vez de repetir o velho. Querido ouvinte, quantas vezes você já pensou que só poderia ser feliz depois de mudar alguma coisa em você? Isso é muito comum, né? Que só estaria pronto para um novo relacionamento, ou para um novo passo, ou para um novo projeto, quando você tivesse mais, digamos assim, curado, mais resolvido, mais desperto, que só poderia começar uma atividade, um novo trabalho quando terminar de fazer um curso, quando terminar uma determinada formação. Essa ideia, gente, que parece inofensiva à primeira vista, tem aprisionado muitas pessoas num ciclo sem fim de autocrítica, de busca constante por se consertar, por se melhorar, por tentar alcançar aquela visão ideal de si mesmo que, na verdade, nunca chega. Portanto, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O tema de hoje do nosso programa é: você não é um projeto inacabado. Como é que se configura essa armadilha do autoconhecimento sem uma elaboração adequada, né? A gente vive numa época, gente, em que o autoconhecimento virou moda, né? Todo mundo está atrás disso. Isso não é ruim, né? Na verdade, o autoconhecimento ele é essencial para você poder despertar para quem você é de verdade. Sócrates já dizia isso, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Conhecer a si mesmo, portanto, é muito importante. No entanto, em que pese ele nos ajudar a fazer escolhas conscientes, a cuidar das nossas emoções, a entender os nossos comportamentos, quando ele vem em sobrecarga, a gente tem um problema. Isso não vira um problema, Eliane? Vira sim, é isso mesmo. Porque o autoconhecimento, quando mal compreendido ou mal conduzido, sem integração emocional, ele pode sim se tornar uma espécie de prisão psicológica ou uma neurose, né, no senso comum, como se fala. Especialmente se for vivido de forma rígida, de forma autocentrada ou dissociada da vida prática. Então, essa busca pelo autoconhecimento, ele pode virar problema sim, né? Quando se transforma numa espécie de obrigação sufocante e de um auto-julgamento e de uma autocondenação. Então, quando parece que nunca somos bons o suficiente, né? Nunca estamos prontos o suficiente, nunca estamos curados o bastante, é como se estivéssemos sempre em dívida com a gente mesmo. É como se, para merecer paz, amor, descanso ou alegria, a gente tivesse que primeiro cumprir uma lista interminável de metas internas. E isso, gente, isso cansa muito. Então, ao invés de curar esse processo, isso adoece, né? Essa compulsão dessa autocrítica constante acaba te adoecendo. A pessoa mergulha tanto na própria mente que começa a se estudar o tempo todo, como se ela estivesse sobre um microscópio ali, né? Se autoanalisando. E o que isso pode gerar? Uma autocobrança constante, dizer sempre assim: eu preciso melhorar isso. Nunca é suficiente. A pessoa tem dificuldade de agir, ela fala: será que eu estou sendo autêntica ou será que eu estou sendo reativa? Existe uma hipervigilância emocional e isso acontece o tempo inteiro. Ela vai lá: por que eu estou agindo assim agora? E como disse a Eliane, né? Viver desse jeito cansa, né? Cansa. Muitas pessoas chegam até a terapia dizendo exatamente isso. Eu sei que ainda preciso resolver tanta coisa, né, em mim, antes de alguma coisa, antes de ser feliz, antes de tomar uma decisão. E eu pergunto, será mesmo que precisamos estar totalmente curados para começar a viver? Será que precisamos nos curar para amar? Para nos permitir descansar? Ou será que o amor e o descanso, gente, já são a verdadeira cura? Né? Alguns usam o discurso
do autoconhecimento para evitar relacionamentos, para tomar decisões ou conflitos reais, dizendo que estão se conhecendo, mas na verdade estão se escondendo atrás da espiritualidade, né? Atrás do autoconhecimento, né? Da introspecção. Porque sim, muitas pessoas buscam a espiritualidade, seja exercendo um voluntariado numa casa de oração, numa casa espírita, ou buscam atividades de meditação, né, achando que estão se autoconhecendo, mas na verdade tudo isso é uma fuga para fugir de si mesmo, numa ilusão. Olha só, presta atenção, numa ilusão de estar consciente. E esse comportamento faz com que você viva o isolamento, a rigidez, a sensação de superioridade ou como sendo uma bolha de iluminação. Só que tudo isso, como falei, é uma ilusão. A teoria psicanalítica ela é maravilhosa porque ela trata o ser humano desse lugar de incompletude, né? A teoria psicanalítica nos ensina que somos seres atravessados pela falta. Lacan, por exemplo, que é um dos grandes nomes da psicanálise, dizia que o sujeito é faltante por estrutura. Olha que legal. Isso quer dizer que sempre haverá algo em nós que não estará completo, algo que não se encaixa perfeitamente. E isso não é um defeito, isso é ser humano. Exatamente, né? Como a gente fala, o autoconhecimento é infinito, nunca para. Então, a tentativa de eliminar essa falta, de alcançar uma perfeição emocional, espiritual ou comportamental, pode se tornar uma grande armadilha. Porque, no fundo, gente, essa busca por uma versão ideal de nós mesmos está mais ligada ao desejo de controle do que à verdadeira aceitação. E é aí que surgem frases como: eu preciso entender tudo o que eu sinto antes de tomar uma decisão. Eu ainda não posso me entregar a um relacionamento porque ainda tenho questões mal resolvidas. Eu não posso ser feliz agora porque eu ainda tenho traumas. Percebe como isso paralisa? Como isso pode nos afastar da vida real? Por exemplo, né, uma pessoa está com vontade de reatar o relacionamento com alguém da família, mas ela não faz isso porque pensa assim: ainda não estou pronto, ainda tenho mágoas, preciso me curar completamente antes de fazer qualquer coisa. E aí o tempo vai passando, né? Passam-se anos e o contato nunca acontece. Por quê? A ideia de estar 100% pronto, ela é uma ilusão. Isso nunca vai acontecer. Sempre vai faltar alguma coisa. Mas e se a pessoa aceitasse que pode se aproximar, mesmo sentindo ainda um pouco de mágoa, um pouco de dor? E se ela entendesse que a cura muitas vezes acontece na convivência, no encontro, no afeto que se reconstrói pouco a pouco? Jesus, em sua sabedoria profunda, nos deixou um ensinamento que cabe muito bem aqui. Ele diz assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Veja que Jesus não disse: vinde a mim os que já estão fortes, resolvidos e iluminados. Olha só, né? Ele chama justamente os cansados, os sobrecarregados. Ou seja, ele nos acolhe como somos e não como achamos que deveríamos ser. E esse é um ponto essencial. Aceitar-se como se é, com falhas, com dúvidas, com partes ainda em processo. Isso não significa se acomodar ou desistir de crescer. Isso significa entender que a vida não exige perfeição, gente, mas presença. É quando transformamos o autoconhecimento em um instrumento de cobrança constante, nós perdemos o contato com a leveza da vida, né? Começamos a ver cada emoção como um problema a ser resolvido, cada falha como um instrumento para cultivar a culpa, cada medo como uma prova de que ainda não somos o suficiente, o bastante. Um exemplo simples: imagina uma pessoa que se considera tímida. Então ela já leu livros sobre isso, fez cursos, meditações, tentou enfrentar situações e mesmo assim, em certas ocasiões, ainda sente vergonha, ainda fica nervosa, por exemplo, a falar em público. E aí ela pensa, né? Meu Deus, eu ainda não superei isso. Ainda não evoluí. Mas será mesmo que isso é um fracasso, gente? Ou será apenas um traço dessa pessoa que pode ser acolhido com muito mais gentileza, com muito mais misericórdia? Então, isso mostra que a pessoa leu, estudou, falou, né? Falou sobre sombra, sobre ego, inconsciente, estudou sobre a alma,
mas não se sente de verdade o que vive, que não chega no corpo nem no afeto. E isso resulta no bloqueio do prazer, da racionalização, da dor e, consequentemente, afastamento da própria humanidade. E ainda tem aquela situação da pessoa que já consegue fazer algo que era desafiador, mas que depois de algum tempo tem uma recaída. Isso não quer dizer, gente, que o trabalho que foi feito se perdeu. Nada disso. Quer dizer apenas que ali existe um ser humano, porque essas idas e vindas fazem parte da essência humana, fazem parte da experiência humana na Terra. Gente, Super-Homem e Mulher Maravilha só tem no cinema, não existe na vida real. Então, conhecer os porquês não basta. Na busca pelo autoconhecimento, muita gente se perde na ilusão de que entender o problema já é o suficiente para curar o problema e passa a se cobrar por algo que ela ainda não entendeu. Na psicanálise, a gente busca, sim, os porquês. A gente busca a origem dos padrões, né, os traumas, as marcas da infância, os mecanismos inconscientes. Então, descobrir de onde vem o medo, a culpa, a repetição, tudo isso é fundamental, sim. Mas saber o que te feriu não é o mesmo que deixar de se ferir. Então, Freud dizia recordar, repetir e elaborar, gente. Ó, recordar, repetir e elaborar. Ou seja, primeiro a gente recorda, né? Acessa o trauma, acessa aquele padrão, o sintoma. Depois, inevitavelmente, a gente repete, porque o inconsciente, ele resiste, ele vai resistir. E só depois de sentir tudo isso é que se pode elaborar. Ou seja, dar um novo significado e transformar a relação que você tem com aquela dor. O que isso quer dizer na prática, então? Que tem gente que sabe tudo. Sabe que escolhe pessoas abusivas porque teve um pai ausente. Sabe que se sabota porque foi criticada na infância. Sabe que foge do afeto porque teve medo do abandono. Mas continua vivendo igual. Por quê? Porque o saber está na mente, está só na mente, não chegou no corpo, não se transformou em ação, não virou uma nova escolha sustentada com verdade, com convicção. É como ser um arqueólogo da própria dor, vai. Você escava, 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 encontra os fósseis, analisa os fósseis, mas não sai do lugar. Você vive o museu da sua própria história, sabe? Isso, gente, isso não cura. É uma repetição falsificada da tua vida. A neurociência nos mostra com clareza. Saber algo, gente, não muda o cérebro. Só muda o cérebro quando você repete uma nova atitude com consciência emocional. Ou seja, para formar um novo padrão, você precisa agir diferente e manter essa escolha com presença, com emoção. É assim que nascem novos circuitos neurais e que o cérebro começa a responder ao novo em vez de repetir o velho. E do ponto de vista da espiritualidade, então, né? Jesus dizia assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Ou seja, só saber, gente, não sustenta nada. Conhecimento sem prática é areia, né? Desmancha, esfarela. A fé no ensinamento de Jesus não era um pensamento positivo. Era uma convicção emocional, um movimento interno que se traduzia em atitude, né? Vai e não peques mais, é o que Jesus falava. Não como uma condenação, mas como um convite, né? Não repita mais esse padrão que até agora só fez você adoecer. Autoconhecimento sem prática, gente, vira intelectualização, intelectualização da dor. Saber sem agir é como acender uma lanterna e não andar com ela. Então você continua no mesmo lugar, né? Só que mais consciente da escuridão. Então, sim, conhecer é importante, sem cobranças, né, superficiais, cobranças banais. Você precisa estar disposto a agir diferente, a fazer escolhas novas, a se contrariar, a se frustrar, a se expor. Porque é aí que a cura acontece. Não é no livro, não é na palestra, não é no insight, não é ouvindo os nossos programas, né? Não é só isso. E não é também se auto-julgando, se auto-culpando e se auto-condenando. É na vida, gente. No jeito que você se vê, como você se coloca no mundo, né? No modo como fala com os outros, como reage ou não, como se trata quando erra, né? Quando ama, como se permite ser amada também. Autoconhecimento real exige, gente, relação, exige vida, exige entrega. Como nós já falamos, existe presença.
é se olhar com verdade e ter coragem de escolher diferente, mesmo que ainda aquela atitude doa, aquela escolha doa, mesmo que dê medo. Esse é o caminho da transformação. O autoconhecimento, aquele verdadeiro mesmo, né? Ele não é uma escada para fazer você chegar ao topo de uma montanha de perfeição. Ele é uma caminhada onde a gente aprende a conviver com quem somos. A gente aprende a conviver com os nossos limites e também com as nossas potencialidades. Onde a gente aprende a amar a nós mesmos, mesmo quando nós não estamos bem. Muitas vezes, gente, o desejo de mudar tudo em nós esconde uma dificuldade de aceitar aquilo que já está presente. E isso também é uma armadilha. Quer ver outro exemplo? Tem gente que vive dizendo que precisa entender de onde vem a sua insegurança para conseguir dar um passo novo na vida. Mas, na grande maioria das vezes, o que falta não é entender, é ter coragem de caminhar com medo mesmo, de seguir, mesmo sem ter todas as respostas. A vida não é um teste de múltipla escolha onde só passa quem acerta tudo. A vida é mais como uma dança. Às vezes a gente pisa no pé do outro, às vezes a gente se desequilibra, mas o importante, gente, é continuar dançando. Tá? A psicanálise nos ensina muito bem que há forças dentro de nós que não são totalmente conscientes. E está tudo bem. Nem tudo precisa ser compreendido, nomeado, resolvido. Tem coisa que só precisa ser sentida. Tem coisa que precisa ser vivida. E pouco a pouco vai se organizando. Por isso, hoje o nosso convite é para que você se permita soltar um pouco essa ideia de que você é um projeto inacabado. Você não precisa estar 100% bem para ser digno de amor, de descanso, de alegria. Você pode estar cansado e ainda assim ser valente. Você pode estar confuso e ainda assim seguir em frente. Você pode ter medo e ainda assim fazer boas escolhas. Pense bem, a quantidade de desafios que a vida te apresentou e que você já superou, ela não é pequena. Tenho certeza que não é. Então, isso faz de você um excepcional, um excelente resolvedor ou uma excelente resolvedora de problemas. Se for preciso fazer alguma lista, então, que seja essa. Lista tudo que você já superou. Tudo que você já enfrentou, tudo que você já teve como experiência que te deu a oportunidade de crescer, mesmo sem ter percebido que isso aconteceu, porque isso também faz parte da tua história. Vou falar para vocês, tá? Todos nós que estamos aqui nesse exato momento, somos guerreiros, que a gente já superou muitas coisas, né? E no lugar de dizer eu ainda não estou pronto, experimente dizer eu estou no caminho, porque é isso que somos, gente, caminhantes. Não espere estar perfeito para amar, para recomeçar, para se permitir viver algo novo. Aceite suas imperfeições como parte da sua beleza. E tem uma técnica de reparo de um vaso japonês, que eu tenho certeza que eu vou falar errado, É um nome difícil, né? cujo nome é kintsugi ou kintsugi. Né? Se você entende japonês, coloca aí nos comentários aí no Comenta aí vídeo pra gente como que fala. como é a pronúncia correta dessa palavra. Mas essa técnica, ela reconstrói com ouro as rachaduras do vaso. As falhas não são o fim dessa técnica. Elas são os espaços por onde entram a luz. Muito bonito isso, né? Uma metáfora bem legal. Então, autoconhecimento sem vida é autoobservação estéril. Quem quer se conhecer precisa se relacionar, precisa se frustrar, precisa se apaixonar, perder, gente, tentar, errar, e fazer de novo, se desafiar de novo, caminhar na vida. A vida é o espelho mais honesto da alma. E o outro, gente, é sempre o nosso mestre oculto, né? Nas relações. Então, que hoje você possa se olhar com mais carinho, que possa descansar, né, da autocobrança e que, acima de tudo, você possa lembrar, você já é suficiente para viver sua vida aqui e agora, hoje. É isso aí, É né? isso aí. Chegamos ao final de mais um programa, queridos ouvintes. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta. E se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram você encontra a Eliane como @ElianeBim
E no meu Instagram você encontra como @edgarbim. E também você pode acompanhar esse programa e todos os demais programas e também muito outro, né, uma quantidade gigante de outros conteúdos que a gente coloca ali no nosso canal no YouTube. Entra lá no YouTube e pesquisa por BIM91, BIM de Maria 91. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta os vídeos, compartilha os vídeos com quem você acredita que esse conteúdo pode ser uma contribuição. E se você quiser tirar alguma dúvida, conversar com a gente ou agendar uma sessão de psicanálise sistêmica, que é uma abordagem que vai analisar você, né, ajudar você a compreender você na sua essência, coordenando o que é físico, o que é emocional, o que é espiritual. Vai ajudar, né, a buscar a origem desses padrões, desses traumas, né, dessa dor que você E tem. Mas como nós falamos, não basta só não vai só encontrar localizar a origem. A vai gente te tem que, ajudar a transformar em ação. a gente tem que elaborar isso em ação para formar um novo padrão, né? Sempre. E além da psicanálise sistêmica, se você quiser mais informações sobre a hipnoterapia, que também é uma ferramenta poderosa para tratar vários tipos de traumas diferentes, ou mesmo informações sobre constelação sistêmica, você pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. O número da Eliane é 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma ótima semana. Queridos, gratidão pela audiência. Eu tenho todos uma linda e abençoada semana.